Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de Papos de Amigos. No nome santo do nosso Mestre Jesus, iniciaremos mais essa live, hoje com um convidado muito especial, seu Denir de Oliveira. Ele é palestrante, é diretor da TV Espírita Nosso Lar. Nós vamos falar sobre integridade psíquica, um assunto muito atual, um assunto muito importante nos dias de hoje, tá? Participe da nossa live, que vocês mandem perguntas, tirem dúvidas. Hoje, essa live ela está ao vivo no Instagram e também será transmitida pela TV Espírita Nosso Lar. Boa noite, seu Denir, tudo bem? É um prazer ter o senhor aqui na nossa live Papo de Amigos. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, eu fiz um breve resumo. Falei que o senhor é diretor da TV Espírita Nosso Lar, que o senhor é palestrante espírita. Em nome de todos aqui, dos integrantes da live Papo de Amigos, eu gostaria de agradecer para o senhor ser esse parceiro, ter feito essa parceria com a gente e hoje nos engrandecer muito com seus conhecimentos, que a gente possa passar para todos. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rômulo. A imagem e o som tá chegando bom aí para vocês? Tá perfeito, seu Denir, tá muito bom a sua imagem e o seu som. É sempre bom perguntar, porque a Sim, internet às vezes costuma pegar algumas peças na gente, né? principalmente o Então, Instagram, né, que ele costuma dar muito problema na hora da live. Às vezes cai, trava um pouquinho, mas a imagem do senhor, o som, para mim está muito perfeito. Eu vou pedindo para o pessoal que está acompanhando a gente também colocar aí se alguém está chegando bem a nossa imagem, o nosso som. Eu estou mandando já o convite aqui para o professor Luiz Carlos, para ele adentrar a live junto com a gente. Eu pedi para o pessoal mandarem as perguntas, tirarem as dúvidas, né, seu Denir, durante a live, que pode fazer essa interação. Para nós é muito importante que as pessoas participem. A gente vai falar sobre um assunto muito amplo hoje, que é a integridade psíquica no mundo de hoje, nesse momento de pandemia, de crise que a gente vive, né? Então eu pedi para o pessoal fazer bastante a participação, lembrando que também será transmitida, está sendo transmitida pela TV Espírita Nosso Lar, que é um grande prazer, uma grande honra para a gente. meus irmãos, uma boa noite a todos, boa noite, Rômulo, boa noite ao professor Luiz Carlos, que está aí já adentrando a sala também, para esse bate-papo amigo, informal. Informal. Aqui estamos, somos todos aprendizes, estamos Sim, nas condições de estudantes, estamos matriculados na escola da vida, nesse planeta, uma exatamente. verdadeira escola, onde aquele que pensa que é sábio, na realidade é o maior ignorante de todos, porque ele está iludido com os próprios conhecimentos. A ilusão do conhecimento é a pior das ignorâncias. É só prestar Exatamente. atenção nesse detalhe. Ilusão do conhecimento, achar que sabemos, né? Então, não é à toa que Sócrates, antes de Jesus, já dizia, cerca de 400 a 500 anos atrás, antes de Jesus, só sei que nada sei. Não que não saibamos de nada, mas ao não sabermos, estamos nos questionando, estamos buscando através do autoconhecimento. Então, eu quero me apresentar aqui, antes que o professor Luiz Carlos adentre a sala. Meu nome é Derni Oliveira, eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, sou trabalhador do Centro Espírita Ernesto Dantas, e na pandemia, exatamente no dia 14 de dezembro de 2020, nós abrimos o canal Espírita, a TV Espírita Nosso Lar. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, meus professor. amigos. Saudações. O Eu Denir. já entrei escutando sobre Sócrates aí. Isso aí E... muito me agrada. Ah, é bem a sua área. Ô, professor, tem um fio passando em frente à tua imagem aí. Eu não sei se tá. Tá, Isso. é o meu estúdio hoje aqui, ele tá meio estranho. Tá bom. O seu Denir estava se apresentando. Eu falei para ele que é uma grande honra para nós, né, Aí, professor, ter como parceiro, como companheiro, né, da doutrina espírita, o Denir, que é um palestrante, é uma pessoa de muito conhecimento. Então, ele estava se apresentando para os nossos convidados, para as pessoas que estão online. Eu passo a palavra novamente para o senhor, seu Denir. Muito bom. Então, como havíamos dizendo, nós fundamos a TV Espírita Nosso Lar no dia 14 de dezembro
de 2020. Então, completou um ano e, graças a Deus, nós ultrapassamos a casa dos 3.000 inscritos, com programação estritamente voltada para a divulgação do Espiritismo pelo mundo. Além disso, nós temos também, e foi fundado também durante a pandemia, a revista Espírita Nosso Lar. Porque a maioria das pessoas hoje só usam o celular o tempo todo. Então, as mídias foram se adaptando. Então, praticamente uma revista, e mesmo as grandes revistas estão optando pela versão mobile. E nós também adaptamos. Então, @Revista Nosso Lar, a partir de janeiro a gente já sai com a edição de 2022. E depois eu vou conversar até com o professor Luiz Carlos para ele fazer uma resenha do livro dele, do lançamento, que a gente coloca bem na reportagem lá. O amor vence o suicídio. O amor vence o suicídio. Então, por se tratar de um bate-papo informal, o bom é isso, porque aqui a gente está diante de pessoas que também estão estudando a doutrina, e nada melhor do que estudar a própria vida através das nossas experiências. Então, um bate-papo agradável, como o Rômulo muito bem disse aí no começo, falar sobre a integridade psíquica, a época de hoje, é mais do que necessário. Sim. É importantíssimo. E apenas antes de passar aqui a palavra para o professor também, Luiz Carlos, eu quero relembrar vocês de algo que me emocionou muito. Antes mesmo da pandemia, durante uma palestra de Haroldo Dutra, no Rio de Janeiro, ao lado de Divaldo Franco. Nossa, eu vi essa palestra. Ele quase com lágrimas a escorrer. Com todas as palavras ele disse: pelo amor de Deus, cuidem de sua integridade psíquica. Isso foi antes da pandemia. E aí, para esquentar esse bate-papo nosso, eu lanço logo o primeiro questionamento para nós três aqui tentar, e os internautas também, destrinchar. Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, que seja AP, né, antes da pandemia, DT durante a pandemia, DP durante a pandemia e depois da pandemia, né? Depois da pandemia. Então, a gente se pergunta, o que mudou? Em nossas mentes, como nós éramos antes da pandemia, como nós comportamos durante a pandemia com as nossas mentes, e agora aprendemos essa lição e de fato estamos sabendo lidar com as nossas mentes, com o nosso psiquismo, porque esta frase, essas palavras de Haroldo Dutra foram antes da pandemia. Então, uma questão bem profunda e de difícil resposta, confesso a vocês. Saber exatamente se nós, antes da pandemia, éramos de um jeito, durante a pandemia conseguimos avançar de alguma forma na integridade do nosso psiquismo, e agora, pós-pandemia, se a gente está retornando ao que éramos antes da pandemia, ou se alguma coisa de fato mudou na humanidade. Quando eu digo nós, estou me referindo a todos nós do planeta, porque foram uma coisa inédita no mundo. Literalmente a Terra parou. A humanidade parou. Nós já tivemos pandemias no mundo, como a febre que deu da peste negra, nisso, que morreu milhões de pessoas, inevitável. Mas, em termos de expansão, de paralisia total da humanidade, foi a Covid-19. Então, o que vocês acham desse questionamento? Eu acho legal. Há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu estive no Encontro Espírita em Curitiba. E o Haroldo é um cara que eu admiro muito. Eu falo, olha, eu tenho uma inveja positiva dele, né? A capacidade que ele tem de se entregar ao estudo, de analisar. Por mais que a gente estude, a gente sempre olha alguém que a gente se espelha assim e fala, meu, eu queria ser igual aquele cara, eu queria ter essa capacidade, porque nós não viemos com todas as capacidades, né? E se eu não me engano, durante a pandemia, ele fez uma outra faculdade, ele começou a estudar a mente, ele está lançando um novo livro falando sobre a mente, né? E a gente pega um cara igual ele, quando ele fala assim, meu, eu preciso estudar todo dia, eu preciso aprender mais. Isso serve de combustível para nós também não pararmos os nossos estudos.
E algumas coisas como a doutrina espírita, porque por isso que a gente colocou papos de amigo aqui, porque às vezes a gente aprende mais em forma de bate-papo, porque principalmente estudar a doutrina, é bom estudar nesse sentido, com mais pessoas falando, abrindo pontos de vistas. E quando Freud ele começa a estudar, nós tivemos as 3 revoluções que o pessoal critica muito, né? A Revolução Copérnica, quando Copérnico vem falar que a Terra ela não é o centro do universo, que o ser humano não é o centro das coisas, que existe algo mais. O pessoal perseguia muito ele. Depois o Darwin ele vem falar da evolução das espécies, ele dá outra chacoalhada, né? Na minha visão, Darwin não falava que ele não acredita em Deus, ele falava que nós precisamos evoluir e entender melhor. Né? Eu costumo falar que eu não falo nem assim, ó, quem é Deus? É mais fácil falar o que é Deus, né? Porque quem dá a impressão que é uma pessoa igual eu. Exatamente. E Freud depois ele vem trazendo para a gente a tópica estrutural da mente, né? Ninguém tinha parado para analisar o que é a nossa mente, como que funciona a minha mente, como que funciona realmente o meu corpo. Então, eu acho assim, nós estamos entrando num cenário novo de reforma íntima, de descoberta, que eu acho que daqui para frente é um novo ser humano que vai existir, é uma nova fase na humanidade. São fases de descoberta mesmo. Eu acho que nós vamos ter 2 tipos de ser humanos daqui para frente. Aquele que fez uma reforma íntima e entendeu que ele faz parte de um universo maior, e aquele ser humano que não quis aprender nada, que esse ainda vai apanhar mais um pouco para compreender a nossa existência, quem somos nós, que nós estamos saindo do estágio hominal ainda, que nós temos que evoluir, que nós somos imortais. Interessante que eu fiz algumas pesquisas na pandemia para ver como é que estava a cabeça das pessoas. Deu mais ou menos umas 300 pessoas pesquisadas. E o que eles tinham em relação ao futuro? 43% tinha medo do caminho a seguir e 53% medo de perder alguém. Aí você vai olhar a parte sentimental das pessoas na pandemia, medo, raiva, tristeza, estava ali na casa de 60% o sentimento que eles tinham. Só de raiva, a pessoa estava com a média de 24% dos entrevistados apresentou momentos de raiva. Numa pandemia onde estava isolado dentro da residência. E a alegria, a felicidade, deu cerca mais ou menos de 35%. Então, a gente tem uma noção do que aconteceu na época da pandemia, da nossa mente durante a pandemia. Então, eu acho que é um caminho novo que nós vamos seguir, porque gostei muito da live quando o nosso amigo falou, eu quero falar disso. Eu falei, opa, perfeito, porque é o que nós estamos precisando reconhecer daqui para frente. Quem somos nós? Será que eu sou só corpo? Será que eu sou só alma? Como que funciona a minha mente? Eu sou a junção, eu sou tudo isso junto, misturado? A Eliana, ela está falando aqui, acredito que quem não mudou um pouquinho com a pandemia parecia olhar para dentro de si, porque precisa olhar para dentro de si, porque trouxe dores e aprendizado. Exatamente. Verdade. Você falando, Denir, sobre a palestra do Haroldo, né? Eu acho que deve ser a mesma que eu assisti. Inclusive o Divaldo estava participando dessa palestra e ele começa a falar um trecho que eu achei muito interessante, que ele viu no livro Obras Póstumas do Kardec, que os sinais de que começariam a apresentar o planeta quando estivesse passando pela transição. Então ele fala muito sobre o suicídio. Ele cita até, que eu achei muito forte o que ele fala nessa palestra, inclusive suicídios de crianças. Não sei se o senhor chegou a pegar esse trecho. E ele fala sobre essa parte das mudanças que ia acontecer no nosso planeta. E a questão da psíquica, né? A questão que nós precisamos, ele fala disso. Viver o Evangelho, viver Jesus. A gente precisa viver sobre prece, viver através da água fluidificada. Essa pandemia, ela veio para nos mostrar que Deus está no comando de tudo. Precisava brecar um pouco o nosso planeta.
estava muito o materialismo, estava muito solto a questão do individualismo, do egoísmo, da vaidade. O planeta, nós, estavam poluindo rios, o ar, então o planeta precisou parar. E foi como o senhor falou, eu achei maravilhoso quando o senhor citou que mesmo com as outras pandemias que já aconteceram, foi uma pandemia, mas parar o planeta da forma que a Covid-19 parou, eu acho que não aconteceu, né? Então, assim, pelos relatos que a gente tem. E as pessoas, a Eliana foi muito bom na afirmação que ela fez. Quem não parou e refletiu um pouco sobre tudo isso que aconteceu e ainda continua acontecendo, a gente vê ainda, tá aí, o pessoal querendo fazer Réveillon, querendo fazer o Carnaval, tá muito cedo ainda, não terminou, nós estamos ainda passando por essa fase de pandemia, claro, diminuíram os casos, diminuíram as mortes, mas isso gerou em muitas pessoas, despertaram sentimentos, mudanças de comportamento, teve gente que teve síndrome do pânico, teve gente que, meu Luiz falou da pesquisa, o medo de perder alguém ou o medo de morrer, isso ficou muito aflorado nas pessoas. Então, quando o senhor sugeriu o tema, foi perfeito. E nada é por acaso, nós sabemos, o senhor foi instruído, porque é um momento muito delicado que a humanidade passa, é um momento de reflexão, né? As pessoas precisam parar um pouco e refletir sobre o que nós realmente somos, para que viemos, o que nós estamos fazendo aqui. Tem muita gente que vive por acaso, agora que reabriu, está reabrindo o comércio, está reabrindo as viagens, que podem viajar, as pessoas parecem que agora eu quero aproveitar tudo de uma vez. Os estabelecimentos continuam lotados, as pessoas parecem que voltou, entre aspas, para o normal, que eles falam novo normal, né? Mas eu acredito ainda e vejo que o novo normal ainda vai demorar ainda um tempo mais, essa fase de transição. As pessoas precisam olhar um pouco mais o lado espiritual e parar um pouco mais, a gente precisa parar com aquela pressa de viver, né? A espiritualidade mostrou que foi necessário vir uma pandemia e falar assim, gente, vai parar o planeta, as pessoas precisam parar. As pessoas foram forçadas a conviver em família novamente, algo que estava muito difícil nos dias de hoje, por causa da correria, o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos ficam na escola, estão nas creches, se falam muito pelo celular, a tecnologia nos ajuda, ela é necessária para a evolução da humanidade, mas foi preciso parar e as pessoas começaram a reviver aquele sistema familiar antigo, que é aquela coisa da reunião familiar. Então, isso deixou muitas pessoas, tiveram muitas dificuldades em voltar a conviver em família, em ter o seio familiar novamente reunido, sentar na mesa todos juntos, porque não tinha onde ir, tinha que conviver dentro de casa. Algumas pessoas, alguns profissionais, não pararam suas atividades, as pessoas da saúde, as pessoas da segurança pública, os mercados, os postos de gasolina, algumas profissões não pararam, mas foi um break necessário pela espiritualidade. Então, assim, foi um tempo de parar, refletir, e agora, seu Denir, o que a gente faz? Como que a gente vai agir no novo normal? Como que as pessoas estão procurando esse novo normal? Eu passo a palavra para o senhor. Então, quando a gente diz ou relembra que Haroldo Dutra, como muitas pessoas da área que estudam psicologia, como estudam o espírito, né? Que o espiritismo é a ciência que estuda o espírito. Né? Então, o que acontece? Esses ensinamentos, esses estudos se preocupavam antes mesmo da pandemia. Como nunca. Não é à toa que uma pessoa da capacidade de Haroldo Dutra vem a público, quase em lágrimas, pedir, pelo amor de Deus, cuidem da sua integridade psíquica. Mas, afinal, o que é essa integridade psíquica? Integridade psíquica, evidentemente que nós estamos falando de plenitude, de evolução, que a gente só pode compreender a nível de espíritos puros ou espíritos superiores nessa condição também.
Mas esse ser integral, pleno, como é possível? E porque ele, quase em lágrimas, nos convoca ou sugere que cuidemos das nossas integridades psíquicas. Então vem a pandemia, e nada é por acaso. Consequência mesmo nossa, não deixamos de ter as nossas responsabilidades com o advento da pandemia. Não pensemos que é algo que não está diretamente ligado a nós, às nossas ações. E não vamos entrar no mérito disso aí, obviamente. Mas a humanidade em si, enquanto integridade psíquica, antes da pandemia, como ela estava? Evidentemente que o turbilhão, afinal, nós estamos no planeta de provas e expiações, e por isso, não querendo aqui julgar a ninguém, necessariamente todos nós temos níveis não tão elevados assim, por isso que estamos aqui matriculados nessa escola, visando o aprendizado. Isso é inevitável. Mas veio a pandemia. Então, antes da pandemia, o que estávamos fazendo? Quais eram as nossas fugas psicológicas principais? Uma delas, inevitável, a projeção. Preocuparmos com o outro, em vez de cuidarmos de nós mesmos. A outra, deslocamento. A necessidade de extravasar as nossas energias, buscando mil e uma formas de amenizar ou de evitar o encontro conosco mesmo. E uma outra, também, além do deslocamento, a compensação. A mente precisa de alguns momentos para se compensar, para fazer parte da sua natureza de não ficar se culpando ou se autodestruindo. Então é mais ou menos parecido com aquele que vai a eventos religiosos e depois vai para eventos festivos, ficam servindo as dois senhores, não se decidem em que destino está. Então, antes da pandemia, isso acontecia, essas fugas psicológicas. O que foi que aconteceu com a pandemia? Ela colocou todo mundo dentro de casa. Inevitavelmente, onde estão as suas fugas psicológicas agora? Como deslocá-las? Como compensá-las? Como projetá-las? Dentro do lar. E aí veio uma outra consequência da pandemia. As relações mal resolvidas por causa das fugas psicológicas que se praticavam antes, onde não havia esse reencontro com a família, se complicou para alguns. Mas para tantos também serviu de oportunidade para renovar as suas atitudes. Forçosamente, querendo ou não, o mundo nos colocou numa situação de pausa, de desaceleração. Coisa que a gente indica para todos. É preciso que a gente desacelere a nossa vida. Que nos permita ter pausas nas nossas vidas. Porque teremos que viver, e assim não vamos viver com nossa integridade psíquica saudável, vivendo um mundo de agitação. Mas esses deslocamentos, essa desaceleração, também provocou dentro de nós uma introspecção familiar. Para alguns, acirraram as relações. Porque não estavam preparados para isso, porque não é isso que viviam. Para outros que até talvez não viviam isso, quando essas relações foram forçosamente levadas à convivência, descobriram ali grandes oportunidades de crescimento. E uma terceira parte, dentro dessas relações forçadas, que a natureza, por assim dizer, nos obrigou a um período de confinamento, mesmo na estranheza, procuraram se renovarem e se acertarem. E aí eu me lembro aqui, meus irmãos, de uma experiência feita em laboratório com a psicologia animal ou psicologia comparada nos Estados Unidos, que compara as atitudes ou os comportamentos de alguns animais com os nossos, né? E essa experiência reflete bem isso que a pandemia nos trouxe durante a pandemia. Nessa experiência foram colocados em um pequeno braseiro 3 escorpiões, em 3 braseiros diferentes. Escorpião A, escorpião B, escorpião C. Dentro de um braseiro, ao se colocar um escorpião, ele, ao sentir aquele calor e o sufoco de não ter saída, de não saber o que fazer, rodopiou ali dentro daquele pequeno braseiro e, inevitavelmente, aferrou-se, tirando a própria vida.
o escorpião B, tendo os mesmos instintos do escorpião A. Também esbravejou diante desse braseiro, rodopiou por causa do calor e sentiu ali aqueles momentos de dificuldade, o instinto de sobrevivência. Talvez, com toda certeza, o instinto levou também a ter o impulso, que não podemos falar de pensamento, que isso é um atributo do ser humano, mas teve o instinto também de aferroar-se, mas não o fez. Mas tampouco resolveu e continuou em turbilhão indefinidamente. O terceiro escorpião, nessa experiência feita muitos anos da pandemia. O terceiro escorpião. Igualmente ao primeiro, por instinto, certamente teve também seu impulso. Rodopiou igual ao escorpião B, diante das dificuldades, diante do perigo, o instinto de sobrevivência. Mas ao sentir, enquanto ele rodopiava, dentro desse braseiro, que determinada parte tinha menos calor, o instinto o levou a romper aquela parte do braseiro e o que tinha do outro lado desse escorpião. A vida. Então, não somos tão diferentes. Então, integridade psíquica em nossas vidas. Valores éticos adquiridos. Valores morais. Não podemos separar a questão psicológica do ser humano, a sua integridade psíquica do ponto de vista da mente, sem deixarmos de lado a questão do espírito. Porque, inevitavelmente, se esses valores morais são construídos dentro de nós, com toda certeza, nós vamos melhorar a nossa integridade psíquica. E eu trago aqui para a nossa reflexão também, colocar como ponto de bate-papo, para nos questionarmos, uma ideia de Krishnamurti, filósofo da linha psicológica, posterior ao Espiritismo. Por que eu digo posterior ao Espiritismo? Porque quando o Espiritismo, em 1857, fora lançado, não existia ainda a psicologia. A psicologia é uma ciência do século XX, fundamentada no século XX. E Krishnamurti, também um filósofo dessa linha psicológica, vai trazer um questionamento importante que eu coloco aqui para a gente tentar destrechar um pouquinho nesse bate-papo. Ele fala do correto pensar e do pensar correto. Palavras? Não, não são palavras. E em um caso, correto pensar, somos ensinados. Aprendemos durante as nossas vidas, independente de onde nós nascemos, cada qual com a sua cultura, uma conduta. O que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é belo. Nossas mentes são condicionadas. E muitas vezes nos tornamos pessoas aparentemente do bem. Pensamos corretamente, agimos corretamente. E ele nos convoca a um pensar correto. Aquilo que a nossa amiga aí, me parece que a Eliane, segundo o professor falou aí, disse, precisa olhar para dentro de si. Pensar dentro de si. Ele precisa, e nós todos precisamos, nos autoevangelizar. A grande missão dos médios, dos espíritas, seja de quem for, não é evangelizar o mundo, é se autoevangelizar. Evangelizar-se é a nossa grande e verdadeira missão. Exatamente. Porque se eu não melhorar, se eu me transformo, como minha integridade psíquica vai estar boa, em paz, para poder servir ou ajudar os outros? Isso não impede que nesse período em que eu esteja cuidando da minha autoevangelização, eu esteja trilhando no caminho de ajudar as pessoas. Nós estamos falando disso. Mas é o foco na autoevangelização. Nos evangelizar. Correto pensar e pensar correto. Pensar correto, vamos descobrir as verdades. E a gente volta lá 2000 anos atrás. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade. E ela te libertará. Que verdade Jesus está falando, pelo amor de Deus? Então, o conhecimento nos libertaria? Não. Por que o conhecimento não vai nos libertar? Ele nos conduz à libertação. É uma via. Mas se você não aprender
a sentir esse conhecimento dentro de você, com toda certeza você não vai vivenciar. Conhecer, sentir, vivenciar. Isso traz liberdade. É o pensar correto. O correto pensar. Como diferencia Krishnamurti. E a psicologia e o espiritismo vem trazer, para concluir, deixar agora para aquecer as nossas mentes nesse bate-papo. Fica à vontade, seu Denir, fica à vontade. Um ponto de vista interessante. Até pouco tempo atrás, isso é coisa que ainda acontece no Brasil, mas nos países desenvolvidos já está um pouco superado. Nos concursos públicos ainda tem. Medindo a capacidade do indivíduo através de testes de coeficiente de inteligência. QI. O famoso QI. Nos países desenvolvidos já está superado. Porque não se mede a capacidade ou a qualidade de um indivíduo somente pelo seu coeficiente intelectual. Já está ultrapassado nos grandes centros urbanos do mundo. Países do terceiro mundo ainda adotam, pelo menos em concursos públicos aqui no Brasil, se adota, as empresas já não adotam mais essa questão do QI. E hoje nós trabalhamos o quê? É coeficiente emocional. É preciso entender o indivíduo que ele precisa ter a sua inteligência para saber lidar diante das frustrações, das dificuldades. É a inteligência então, emocional, talvez, né? se fizesse um teste de QE, não teriam passado em concursos públicos. Isso. A gente fala, hoje é muito, o senhor falou, tocou num ponto muito essencial, que é a inteligência emocional, né? É saber lidar com as dificuldades, com as diversidades. As grandes empresas, as grandes corporações, elas querem os profissionais, os colaboradores, que saibam trabalhar em equipe, que saibam lidar com as dificuldades, né? Isso é muito importante. Quando o senhor fala que a gente tem que fazer, a gente fala tanto nas vezes, a gente fala reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima, mas nós, seres humanos, a gente quer que o outro muda, né? É mais fácil a gente apontar o outro, a gente consegue ver uma fagulha nos olhos dos outros e não ver a trave dentro dos nossos olhos, né? Então, assim, a mudança, a reforma íntima é muito importante nesse momento de transição que a gente passa, porque quando a gente se autoconhece, quando a gente pratica o auto-amor, o autoconhecimento, a gente muda quem também está ao nosso redor, porque a gente começa a emanar o amor, a gente começa a ser mais caridoso, a gente começa a ter a empatia, se colocar no lugar das pessoas. Falta muito isso também hoje. Eu vou ler 2 comentários que os nossos participantes aqui fizeram, seu Denir, professor. Aí, professor, eu passo a palavra para você. A Carla colocou assim, ó, eu acredito que a pandemia somente externou quem é bom e caridoso. Ficou mais bom e caridoso. Quem é egoísta somente mostrou mais egoísmo. Infelizmente, pensando somente em seu benefício próprio. Esse foi o comentário da Carla. Aqui eu vou ler o comentário da minha tia Leia, mandar um beijo para ela está participando. Ela colocou, a pandemia dividiu o nosso planeta. Metade humanidade, entre aspas, e a outra parte, egoísmo. Nunca vi tanta caridade e aceitação, graças a Deus. Então foi o comentário que o pessoal fizeram aqui. Quem quiser participar, quem quiser comentar, mande as perguntas, tirem dúvidas, né? Aproveita. Professor, passa a palavra para você. Romulo, eu acho legal nós estarmos falando, o ser humano é um caminho que a humanidade começou a escolher, né? Principalmente através do consumismo. O consumismo, ele descobriu que a criança era um potencial consumidor. E foi incentivado a criança a entrar nesse mundo do consumismo e do imediatismo. Sim. E as pessoas que tinham poder na mão, eu não entro nem em guerra política de capitalismo, comunismo ou socialismo, eu digo a questão pelo material. Quando descobriram que a criança era um potencial consumidor e poderia ganhar em cima das crianças, não foi planejado olhar o outro como a si mesmo. E essa correria que foi iniciada na nossa geração, até porque nós viemos de uma geração que a gente não tinha muito o que comer, o sorvete tinha que dividir. Quando a nossa geração descobriu que ela poderia ter um monte de coisa,
nós saímos comprando tudo, sendo inclusive ver o pai, a mãe falar, vou dar tudo pro meu filho Que eu não tive. que eu não tive, que eu não tive. Eu falo, meu, mas o que que é esse eu não tive? Será que é amor? Será que é respeito? Será que é conhecer o próximo? Ou é encher de bens materiais? Essa correria que nós entramos no dia a dia, eu acho que começou a incorporar isso no nosso inconsciente, porque a nossa mente, 90% dela é inconsciente, talvez eu esteja até errado com a quantidade, mas 90% dela, ela é inconsciente. Então, muita coisa que fica guardada ali, eu mesmo não tenho conhecimento da minha mente. Olha como que é bem complexo. Eu precisar fazer uma reforma íntima, precisar conversar mais comigo mesmo, entender o que está passando comigo, porque nós ficamos tão no imediatismo que a pessoa fala assim, olha, você tem que fazer uma reforma íntima, você tem que ser uma pessoa melhor. Ela faz um dia, dois, já fala, não está dando certo essa porcaria. Não serve. Ela lê lá, estuda lá o segredo, a lei do retorno, mas não está retornando nada. Agora, acho que assim, como limpar esse nosso subconsciente, que ele é 90% de nós, e ele vai, no dia a dia, criar os meus desejos, as minhas idealizações, porque o que eu estou vendo ali é fácil, mas o que está guardado em mim que eu não vejo, que vai se manifestar de forma instintiva, de forma prazerosa. Olha como que é muito mais complicado do que nós imaginamos a nossa reforma íntima, ter uma vida melhor. Ô, professor, é preciso eu não sei se é o seu som do Denir está dando um eco, tem alguma coisa ligada, eu não sei se é o retorno da... Não, o meu não está dando um som aqui, não. Eu estou escutando algo no final, professor, não sei se é você ou se tá é... aparecendo a voz, está aparecendo um som no final? É isso. Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Parou. Parou. Pode, só para concluir, Sim. Então, acho que o grande desafio é nosso. Como abastecer esse inconsciente de coisa positiva, de força de vontade, de prazeres e valores bons, para a gente engatar de vez nessa nossa evolução. É como dividir de vez e romper a barreira homem e animal. Eu não sei, fica até a pergunta para nós aqui, será que realmente essa pandemia, ela não veio só para fazer uma reforma íntima, mas para ser um ponto de evolução mental, para a gente sair um pouquinho mais do estágio animal e entrar de vez no hominal, espiritual? Quando eu tenho uma visão da pandemia curta, eu falo, uma porcaria, eu vim justo no mundo nessa época que teve essa pandemia. Perdi 2 anos da minha vida, né? Perdi 2 anos da minha vida, mas será que não é uma oportunidade para realmente eu falar, olha, eu vou ser um novo ser humano, é um novo ser humano que está chegando para viver no planeta? Olha como é complexo nós analisarmos por essa ótica. O que vocês acham? Na realidade, nunca há perdas. Independente de nós sabermos aproveitar esse período ou não. Porque se nós prestarmos atenção, estávamos todos em uma zona de conforto. Exatamente. Zona de conforto a nível mundial, como nunca visto antes. Nesse sentido, da integridade psíquica, sim. Zona de conforto. Zonas confortáveis, evidentemente, cada qual vivendo os seus dramas pessoais, e aqui e acolá. Mas a nível de uma nuvem, de uma onda mundial, sim. Zona de conforto em um limite extremo, perigosíssimo, iludidos com o nosso autoconhecimento. Iludidos também com a sabedoria que nós achamos que dispomos. A pandemia nos força a ficar dentro dos nossos lares e a convivermos e a melhorar as nossas relações, e vimos o quanto estávamos desaprendidos dessa função. Nós estamos falando assim, de um nível geral. Nós estamos aqui colocando a carapuça na cabeça, okay? Em casos, evidentemente, esporádicos aqui e outro. Mas, de um modo geral, sim. A humanidade refreou-se. Então, eu estava falando ainda há pouco sobre a questão do QI e do QE, que é a inteligência emocional.
e veja o que o Espiritismo traz para todos nós, que vai nos ajudar a melhorar a nossa integridade psíquica. Estamos vivendo uma fase em que também a fuga psicológica é a racionalização. O que é racionalização? O conhecimento ou a preocupação com o conhecimento de forma exacerbada. Parece que compreendemos de tudo, sabemos de tudo. Por natureza, que coloca a carapuça na minha cabeça, nós, latino-americanos, de uma forma geral, somos muito prolixos. Parece que sabemos de tudo, temos conhecimento de tudo. Excelente técnico de futebol, que Nossa Senhora. O Grêmio não teria sido rebaixado. Exatamente. Quando abre a rede social, então... Sim. E nós conhecemos de tudo. E se falar de política, pelo amor de Deus... Nossa! Tira fulano e coloca ciclano. Não precisa. Essa medida precisa ser tomada. Então nós somos prolixos. Essa racionalização, essa projeção naquilo que é do outro, são fugas psicológicas. Inevitável usar isso para dentro de nós, não queremos. E a pandemia forçou. Então, durante a pandemia, essa racionalização foi chamada a ser trabalhada a inteligência emocional dentro das relações. Porque é dentro das relações que nós crescemos. Porque se nós ficarmos numa zona de conforto, sem sabermos lidar com as nossas dificuldades, seremos inevitavelmente enganados. Lembro daquele caso famoso de um espírita brasileiro, que era presidente de casa espírita, que lançou um livro, me parece o nome Voltei, que chega do lado de lá, aparentemente um homem bom, mas não tinha luz. Essa luz só se acende, meus irmãos, porque nós trazemos agora uma outra novidade. QI, inteligência intelectual, que é inteligência emocional. Nós precisamos desenvolver o QS, inteligência espiritual. Perfeito. Para esse caminho é que nós estamos indo e treinando. Quer queiramos ou não, porque o progresso é inevitável. Quer demoramos ou atrasamos nesse caminho, mas teremos que trilhar por ele. Melhorar a nossa integridade psíquica merece desenvolver a nossa capacidade espiritual, portanto, moral, ética. Autotransformação, meus irmãos. O mundo de hoje, onde nós estamos comemorando simbolicamente a data do nascimento de Jesus, simbolicamente, afirmamos aqui, e nós estamos a nos perguntar, até quando Jesus vai ser somente guia para nós? Ou quando é que Jesus vai ser também aquilo que os Espíritos nos aconselharam em um livro dos Espíritos, resposta dada para Kardec, que Jesus é guia e modelo. Então nós estamos transformando Jesus, o modelo das nossas vidas, estamos nos espelhando nele. Eu olho para alguém, gosto daquela pessoa, do pai, da mãe, do tio, do irmão, de um amigo, me espelho nele, procuro seguir os seus atos, que acho uma pessoa decente. Eu faço isso em relação a Jesus, ele é apenas meu guia, tem que me levar para algum lugar. Estamos preocupados apenas com religião? Estamos preocupados apenas com religiosidade? Ou estamos preocupados com espiritualidade? Que isso não depende de religião e nem de religiosidade nenhuma. Espiritualizar-se, evangelizar-se. E já que toquei nesse assunto aqui, há muitos que vão para as casas espíritas, querem estudar mediunidade, querem ser assim, médios ostensivos. Mas, meus irmãos, nós somos médios o tempo todo. Aqui agora estamos mediando algo. Exatamente. Estamos mediando de alguma forma para aqueles que estão nos ouvindo e pesem bastante sobre isso, porque eu já me conscientizei. A responsabilidade das nossas palavras. As pessoas que estão assistindo muitas vezes estão passando por momentos difíceis, independente das suas denominações religiosas, e aquelas palavras, aqueles ensinamentos, caem dentro de si como bálsamo e ajudam a se erguer naquele momento difícil. Então, meus irmãos, somos médios, estamos intermediando o tempo todo. E tem pessoas que ficam dizendo, eu quero desenvolver a minha mediunidade de efeitos físicos. Ô, meu irmão, beleza, bora aproveitar agora no Natal, pega aí uma vassoura, vamos lá numa instituição de caridade, bora varrer o chão que você vai fazer um grande efeito, né, seu Danilo? Um efeito físico maravilhoso. Você vai limpar lá. Você vai lá, né?
quer ser um médico de cura? Ah, não, eu sinto que eu nasci para curar. Olha a gente se projetando, olha nós fugindo, olha as fugas psicológicas. Ou nós evitamos de falar sobre nós mesmos, de nos autoconhecer, de nos auto-evangelizarmos. Aí eu quero curar os outros, mas é incapaz de curar si próprio. Ou é incapaz de ter indulgência para com o próximo. Aí quer ser um médico. Indulgência, gente. Compreender que o outro vive um momento difícil e que você precisa aceitar. Nesse instante o professor tocou no assunto aí, mas também nosso amigo Romo, falando da questão do egoísmo na humanidade. A chaga da humanidade. Procura qualquer um dos vícios, sem exceção, o egoísmo também. Você sabe, seu Denir, nós falamos recentemente numa live sobre egoísmo, né? E como a caridade é a mãe das virtudes, né? O egoísmo também é o câncer, né? Dos vícios, né? Ele está enraizado na nossa humanidade, como o senhor falou, eu achei belíssimo. A gente não pode, eu sei o evangelho, eu vou na minha igreja, eu vou no meu centro espírita, não adianta ir. Tem que saber viver o evangelho de Jesus, aplicar ele no dia a dia. É tomar a água de Jesus. Quando a gente tomar consciência que a vida, que o espírito é eterno, que essa matéria é passageira, mas o espírito é eterno, quando a gente aprender, né, que está tudo bem, mesmo quando tudo está dando errado e tudo contra, aí as coisas começam a mudar. A gente precisa aprender que as dificuldades, que os momentos difíceis são para o nosso aprendizado, para o nosso evolução espiritual. Sem as dificuldades, nós não sairíamos do lugar. Nós somos como o diamante, ele sai lá, ele tem que ser lapidado. Ele vira uma joia, mas a duros golpes. Então a vida aqui, como o senhor disse, todos nós sabemos, aqui na Terra não tem nenhum bonzinho. Tem sim os espíritos ilusos, os missionários, mas a grande maioria que somos nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para praticar a caridade e o amor ao próximo. Então, eu acho que a pandemia ajudou muito isso. Nós convivemos com situações de pais de família que perderam seus empregos, que não tinham seu ganha-pão, principalmente os profissionais informais, os camelôs, os que tinham o carrinho de lanche, de cachorro-quente, que vivia, que precisava do comércio. Então foi uma união muito grande. Mas da mesma forma que nós se reunimos, ajudamos, teve pessoas que parece que aflorou mais o egoísmo, porque a questão dela, o emprego dela estava garantido, ela estava recebendo. Então, eu estou bem, o meu irmão, o meu próximo, é igual a questão, nós citamos um dia também, é muito bom esse exemplo, na greve dos caminhoneiros, quando eu descobria que um posto chegava a combustível, dava para a gente ir lá e colocar um pouquinho, e deixar para todo mundo abastecer um pouquinho. Não, o cara ia com aquele litrão, enchia o tanque e colocava 50 litros no banco de trás e levava embora. O próximo lá no final da fila, às vezes chegava no cara, acabava. Então, e ainda colocava lá na rede social, eu apoio a greve dos caminhoneiros. Eu apoio a greve dos caminhoneiros. Então, senhor Denir, nós precisamos rever tudo isso, né? Não deixar só, não adianta ter a teoria, mas eu acho que tem que exercer o evangelho de Jesus, é beber a água de Jesus, é ser caridoso, é ter amor ao próximo. Pois não, professor? Eu acho que quando a gente começa a estudar Jesus, e não só pelo lado religioso, pela fé cega, pela ciência também, é muito interessante ter um olhar científico sobre Jesus, né? Você começa a entender melhor ele. Eu lembro, muitas pessoas comentam assim, Jesus mandou eu amar o próximo, mas está difícil, o próximo não quer ser amado. Aí eu pergunto, será que a gente está interpretando direito? Amar o próximo como a si mesmo? Se eu não conseguir me amar, eu não consigo amar ninguém, eu não consigo amar nada. A gente criou uma definição de que amor é algo materialista, é algo de relação, que a gente começou a projetar esse amor no outro. O nosso amigo estava falando de projeção, né? Nós começamos a projetar o amor no outro, que o outro tem que me fazer feliz, e eu tenho que atrair o outro para essa felicidade, e esquecemos de trabalhar. Olha, quando a gente retorna, né, historicamente na nossa evolução,
nós começamos a pensar, nossa, como que tudo é um processo de aprendizado e às vezes um momento como a pandemia, como uma derrota na vida, realmente ela vem para realinhar o nosso caminho, né? Aí a gente começa a entender Deus, começa a entender de uma forma diferente o que é Deus. Eu já não vou criticar mais Deus porque eu não tenho uma casa, eu não vou criticar Deus porque eu perdi alguém, ou porque alguma coisa deu errado na minha vida. Eu vou entender que eu estou sendo ainda lapidado, que eu preciso, a cada momento eu preciso renascer, né? Eu preciso renascer, reconstruir quem sou eu. Então é muito interessante. Essa preocupação que está tendo hoje, que nós estamos falando aqui, no currículo paulista aqui do estado de São Paulo, eles colocaram nas disciplinas hoje as competências socioemocionais. Eles estão vendo que não está dando certo no mercado de trabalho. Nós estamos formando aquele cidadão que tem seus direitos, seus deveres, mas o cara está preocupado com o direito, mas não está preocupado com o dever. Ele esquece dessa parte da cidadania. E o governo colocou, hoje na escola você tem que trabalhar. Está certo que ele não capacitou os professores para isso, mas eles têm que trabalhar a empatia, tem que trabalhar espiritualidade. Então eu falei, nossa, alguma coisa está acontecendo e foi graças à pandemia. Senão eles não tinham colocado na escola. Eles iam forçar matemática, português, robozinho para passar no concurso, e nem todo mundo consegue passar numa faculdade, muitas vezes não consegue pagar. Hoje, entre as mulheres, a segunda maior causa de morte entre as mulheres de 14 a 19 anos já é o suicídio. E jovens em geral, dos 14 aos 29 anos. E eu tenho olhado estudos, os nossos jovens eles estão perdidos. Eles não sabem quem eles vão ser, eles não têm um norte a seguir, eles estão passando por ansiedade, depressão na faixa do colegial, porque eles sabem que vão sair da escola, não têm um objetivo a seguir, não sabem o que vai ser da vida, não querem sair da escola. Você conversa com eles, eles falam que eles querem ficar. Antigamente a gente queria ir embora rápido, né? Não vejo a hora de ir embora. Se tiver mais 1, 2, 3 anos dentro das escolas, eles ficam, porque é o lugar que eles se sentem seguros. Eles estão com medo, emocionalmente, de enfrentar a realidade do nosso mundo. Olha que ponto que nós chegamos. O nosso semelhante com medo de seguir a vida e viver entre a gente. Olha como que está a mente. Oi. E professor, e essa resposta e essa solução dada por Jesus há 2000 anos atrás, quando ele disse estar no mundo sem ser do mundo. Há 2000 anos atrás. Você pode repetir? Que Jesus é o maior psicólogo que já existiu em todos os tempos. Seu Denir, o senhor pode repetir, porque picotou a voz do senhor na hora que o senhor falou. Está ouvindo bem agora? Isso. Pronto. Essa resposta e essa solução para esse problema fora dada por Jesus há 2000 anos atrás, quando ele disse estar no mundo sem ser do mundo. Quem de nós ainda tem dúvida que Jesus é o maior psicólogo que já existiu em todos os tempos? Existe até um livro de um pastor americano com esse título, o maior psicólogo que já existiu, onde ele faz comparações com os textos de Jesus e a psicologia. Sim, dito há 2000 anos atrás, para pessoas daquela época, mas hoje, a gente usando essas interpretações com os nossos conhecimentos de hoje, a gente consegue entender perfeitamente quando Jesus queria dizer estar de forma clara, né? Então, estamos no mundo, mas queremos fazer parte desse mundo. E olha só, vamos colocar a carapuça na cabeça, nós espíritas, muitas vezes também. Ficamos apregoando a imortalidade da alma. Não. Somos imortais, não temos dúvida nenhuma, mas vivemos como se fôssemos mortais. Como se fosse morrer. Estar no mundo, preocupado em estar no mundo. Quando a gente fala de integridade psíquica, aí vem agora uma comparaçãozinha até hilária. Nós costumamos ou nos preocupamos a cuidar do nosso corpo. Acordar cedo, fazer caminhada,
uma boa alimentação e quando tem um evento, algo para fazermos, a melhor roupa, os melhores cuidados, o melhor asseio, os melhores produtos de beleza. E aí nos perguntamos, fazemos isso também com a nossa mente? Temos a preocupação ao acordarmos, porque Deus concede-nos a vida a todo instante, porque dormimos e não sabemos se retornaremos, então morremos praticamente todas as noites, e acordarmos nos preparamos a nossa mente para o começo, ou desaceleramos a nossa vida, praticamos a meditação, a pausa, ficamos a gritar, a lamentar, para que Deus nos ouça muitas vezes, quando nós precisamos aprender a silenciar nossas mentes para ouvirmos Deus. Mas queremos que ele não aproveitando o professor, momento. Nós estamos com 3 minutos de live restante. Não, eu ia dar uma cutucada no pessoal que está assistindo. Como ter domínio sobre a mente? Nós falamos de mente, e nós não começamos a falar nada ainda sobre a mente, das estruturas, né? Uma hora ficou pouco. Como ter domínio sobre a nossa mente? Olha que interessante, como ter domínio sobre a mente. O pessoal que está assistindo, para todos nós, né? Como ver essa questão agora, como dominar a nossa mente? O professor Denir, nós temos agora 2 minutos para a gente encerrar a live, porque agora o Instagram começou a ter limite de 1 hora novamente. Eu gostaria já de imediato agradecer ao senhor pela participação. Pois não, professor? Eu vou ficar em off aqui, já vou me despedir, mas eu queria fazer um convite, veio uma intuição, para o nosso amigo estar voltando um dia, para a gente bater um papo aqui sobre Adão e Eva na versão espírita. Pode ser? Pode. O Orson vai estar... o Orson acho que está com a gente dia 18 aí de janeiro, né? Grande amigo. Amigo nosso. Aí depois, do dia 18, a gente pode estar marcando para retornar, para a gente bater um papo sobre a visão de Adão e Eva. O que vocês acham? Ótimo. Eu gostei muito desse tema da nossa live. Isso. Seu Denir, eu gostaria de agradecer ao senhor, agradecer à TV Espírita, que também está transmitindo essa live. O senhor já é um convidado, já é um parceiro, já faz parte da live Papos de Amigo. Está aberto, a nossa parceria está formada. Eu agradecer ao senhor, pedir que o Mestre Jesus continue iluminando, abençoando. Hoje foi de muitos conhecimentos, de muito aprendizado para nós, para todos. Então eu gostaria imensamente de agradecer ao senhor. Eu passo a palavra para o senhor. Olha, eu que agradeço brevemente e perguntando a todos nós, até que ponto existe virtualidade? A pandemia proporcionou isso de bom. Irmãos novos que reencontramos, amizades que reformulamos, refazemos e estamos nos conhecendo. Isso é muito bom, muito gratificante. Um abraço virtual e até que ponto é virtual para todos nós que estão assistindo nesse momento. Gratidão mesmo. E muito... Tem tempo? Tem tempo. Quer fazer uma prece final, Luiz? Tem tempo ainda. Um abraço para Marli, para Eliane, que eles estão comentando aqui. Eu já estou propondo aqui dia 25 de janeiro. Um abração também para o meu amigo Eduardo, tá? Tá assistindo, ele deu os parabéns aqui. Você quer fazer a prece final, professor? Tem 1 minuto pode e meio. fazer. Vamos passar para o seu Denir fazer, ou o professor? Pode ser. Vamos lá, seu Denir. Encerra a live, pode fazer a prece final. 1 minuto então vamos agradecer, isso é muito importante para cada um de nós, agradecer sempre com prece. Porque se nós aproveitarmos esse momento aqui para tudo que dissemos, tudo que pensamos, sermos úteis para a nossa vida, com toda certeza nós vamos mudarmos e vamos nos sentir fortalecidos. E da mesma forma, esse pensamento elevado de gratidão servirá para conforto e alívio, bálsamo para cada um de nós. Então, que renovemos as nossas atitudes, a nossa vida hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria de agradecer a todos que estavam aqui com a gente, agradecer a TV Espírita, nosso lar, que está transmitindo a live também. Um forte abraço, que o Mestre Jesus abençoe a todos e uma boa noite. Dá tempo ainda de falar? Dá tempo, 40 segundos. Nós lançamos uma campanha na TV Espírita Nosso Lar, chamada Autoevangelização, onde a gente pergunta onde nasceu Jesus dentro de nós. E passei hoje o primeiro exemplo, que foi a resposta de Pedro.
nasceu quando o galo cantou 3 vezes e ali ele despertou a consciência. E nós, quando nasceu? Essa campanha está lá na TV Espírito Nosso Lar. Participem, compartilhem. Nós vamos divulgar também. Espírita Nosso Lar no YouTube. Nós vamos divulgar vamos também. O divulgar pessoal o quiser endereço acompanhar. tudo certinho. Tá bom? Forte abraço a Dia todos. 25 de janeiro. Tá marcado já. Forte abraço, obrigado, professor, obrigado, Denê. Fique com Deus. Um abraço para o Matheus, que não pôde comparecer hoje. Pode vir. Né? Tá, por causa do Um abraço para Carla. Carla se preparar para vir falar com a gente também, psicóloga. Tchau, fique com Deus.